eu recomendo que você faça a busca. Você tem aí um material didático, uma revista bem elaborada, página 101, onde nós vamos tratar sobre paciência, ternura e bondade. Como disse anteriormente o pastor Antônio Larente, é a segunda tríade. Ele tratou da terceira. O pastor que me antecedeu ontem, o pastor Silvano Dobrinski, tratou da primeira tríade. Tríade vem de triângulo, tríade vem de três partes, é um conjunto de três coisas. É um assunto que se trata com três aspectos diferentes, analisando ângulos diferentes. Então, nós vamos falar sobre a paciência, e eu não sei como anda a sua paciência. Vamos falar sobre ternura e vamos falar sobre bondade. Aqui no terceiro parágrafo, nós vamos pular aqui 2 parágrafos, vamos por terceiro. Tópico 1, paciência, conquistando a tranquilidade da alma. Porque enquanto você espera, você não pode ficar ansioso. Enquanto você espera, você não pode ficar nervoso. Enquanto você espera, você não pode ficar intranquilo. Enquanto você espera, você tem que descansar. Porque Deus é soberano. Deus não se limita a nada. Ele tudo pode. Então você pode sim confiar inteiramente. E normalmente o tempo de espera é proporcional ao tamanho do milagre, ao tamanho da bênção. Então vale a pena esperar. Nunca ninguém se arrependeu por haver esperado. Todas as pessoas que se arrependem, que lamentam, foi porque se precipitaram, se anteciparam, não souberam esperar. Então a paciência é uma questão de maturidade cristã. Paciência é uma questão de idoneidade, de sabedoria. Os sábios esperam, os maduros sabem que vale a pena esperar. Então, há uma palavra aqui, grega, macrotomia. Macro vem de macro, grande, longo, como nós veremos no próprio texto. A melhor tradução é paciência. Em algumas versões é traduzida por longanimidade ou longo ânimo, ou também por magnanimidade, que é a grandeza do coração. A palavra paciência também conota a ideia de ciência da paz, paciência, ciência da paz. E a paciência também tem algo a ver como levar muito tempo para ferver. Tem gente que ferve rapidinho. Na igreja tem gente pavio longo, tem gente pavio curto e tem gente sem pavio. Tem gente que calo devia se chamar mina explosiva, porque se pisar lá, tudo vai para o ar, tudo explode. São pessoas temperamentais, nervosas ao extremo, irascíveis, truculentas. São pessoas sem equilíbrio emocional. E o nosso pastor Antônio Larente falou aqui sobre o autocontrole, domínio próprio, sobre essa capacidade de gerenciar de modo positivo as nossas emoções negativas. Então vamos lá. Este vocábulo grego é feito a partir da junção de 2 outros vocábulos: macros, grande ou longo, e tumos, ânimo ou disposição. No parágrafo seguinte, é a atitude de manter a paciência para com as pessoas e para com as situações ou eventos que teimam em fugir do nosso controle.
É a firme decisão de não perder a paciência com pessoas que insistem em serem desagradáveis ou até mesmo agressivas. Viver é conviver, e conviver é complicado. Porque a gente não só interage com gente boa, mas com gente má também. A gente interage com gente calma e com gente nervosa. A gente interage com gente bondosas, cordatas, equilibradas, mas a gente também convive, interage com pessoas ingratas, truculentas, marrentas e nojentas. Então há a necessidade de se ter muita paciência e não ferver tão rapidamente. Paciência, meu irmão. Paciência. Paciência, como bem está dito aqui, é uma das características do fruto do Espírito. Ela não é o fruto do Espírito. Entende-se fruto do Espírito como uma laranja ou uma tangerina, com 9 gomos. Cada gomo representa uma característica. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, bondade, benignidade, fé ou fidelidade, como bem traduzido foi aqui, mansidão ou mansuetude. São 9 características que terminam com domínio próprio, autocontrole. E paciência também está enquadrada como uma das características do fruto do Espírito. O cristão maduro é paciente. O imaturo não demonstra paciência. Ele se antecipa, ele se precipita, ele, inclusive, chuta o balde muito rapidamente. O problema de chutar o balde é ter que buscar o balde depois. E se chutou muito forte, é inutilizar o balde, você vai precisar dele e não vai poder tê-lo mais. Então tenha paciência. As pessoas impacientes causam danos a si próprios e a outros. As pessoas impacientes, elas perdem muito, comprometem carreiras, desestabilizam famílias, envenenam relacionamentos. É muito triste. Henry Stracke Sullivan, um psicólogo norte-americano, ele fala sobre as 3 evidências da imaturidade. No caso, seria a tríade da imaturidade. O imaturo tem um caráter explosivo, ele chuta o balde, ele não pensa 2 vezes. O imaturo é autopiedoso, cheio de vitimismo. Coitado de mim, não mereço isso. Como pode? Todas essas coisas ruins acontecem só comigo, só comigo, só comigo. E a psiquiatria diz que a autopiedade é um dos sentimentos mais autodestrutivos do mundo. Então toma muito cuidado para não se encher de autopiedade, que é uma atitude própria de quem não amadureceu ainda. E uma das 3 características do imaturo é a necessidade de constante consolo. Ele tem que ser mimado, paparicado, buquê de rosas, tapete vermelho, tapinha nas costas. Senão ele não vai. Necessidade de constante consolo, eu diria, o crente carrinho de mão, só pega empurrado. Se não empurrar, não vai. Mas a gente precisa amadurecer. Os bebês são adoráveis, mas seria uma monstruosa tragédia se uma pessoa permanecesse bebê a vida toda. A gente precisa crescer. O pastor falou aqui sobre suportar, que é colocar suporte. Imagina bater uma laje.
todas aquelas amarrações, os concretos, peso insuportável, tem que ter muito suporte. O suporte tem um tempo para ficar ali, 21 dias, 30, não sei, até a laje maturar, se secar. E quando ela se seca, ela fica rígida, ela fica inamovível, forte, aí já pode tirar o suporte. O problema é que tem crentes que são lajes que nunca amadurecem, nunca curam, nunca secam. E se tirar, vem tudo abaixo. Os bebês são adoráveis, mas seria uma monstruosa tragédia se uma pessoa permanecesse bebê a vida toda. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem crente que se conforma em ser bonsai a vida toda. É uma plantinha, né? Um invento dos chineses no ano 200 depois de Cristo, e que foi aperfeiçoada, ganhou assim um tom artístico nas mãos dos japoneses posteriormente. Tem as características da árvore adulta, tem os frutos da árvore adulta, mas é uma árvorezinha que não cresce. Bonsai no japonês significa planta ou árvore de bandeja. Vou deixar aqui na sala, na antessala, em cima da arca, em cima da mesinha de centro, eu vou trazer para a área de serviço, eu vou trazer para a cozinha, né? É decorativo, mas tem o baobá, que é uma árvore nativa da África, que fala de longevidade, porque ela vive de 3 a 6 mil anos. O seu sistema de âncora, de raízes, são tão profundos que algumas baobás adultas, elas resistem a abalos sísmicos, a terremotos. Ela tem poucas folhas, não tem muita aparência, mas tem frutos comestíveis, com muito cálcio, mais do que o leite, com muita vitamina C, mais do que as laranjas e limões. E são árvores que, quando adultas, podem depois acessar no Google, na internet, precisam-se de 10 homens para poder abraçá-la. E quando um jipe estaciona, parece aquele carro que criança gosta muito, miniaturizado. Parece nem ser um carro de verdade, porque a árvore é tão grande e o carro se torna tão pequeno diante dela. E o segredo do baobá está no sistema de raízes. Isso fala de profundidade, intimidade e maturidade. Você sabe qual é o terremoto que está vindo por aí? Que tipo de perda, de sofrimento, de dor, de decepção, de catástrofe? Você precisa ter raízes para suportar os abalos, as crises, os problemas. Você precisa ter envergadura de baobá e não viver essa vidinha de bonsai, crente decorativo. Mas que bonitinho! Só isso e nada mais. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então amadureça, porque há o perigo do envelhecimento sem o amadurecimento. E diz aqui o texto: é a firme decisão de não perder a paciência com pessoas que insistem em serem desagradáveis ou até mesmo agressivas. Você corre o risco de se deparar com pessoas desagradáveis e agressivas. É o crente carvão, não tem nada a ver com a cor da pele. Minha mãe era branca, igual a sua esposa, irmã Maria Larente, e o meu pai era um negão, aí saiu esse homem marrom. Alguns até... E Deus me dá a revelação, fica assim, tem a cara do Tim Maia. Cuidado comigo, hein? Isso não vai ficar barato não, hein? Tim Maia. Tem a feiura do Tim Maia, o peso do Tim Maia, mas o que é bom do Tim Maia eu não tenho, que é a voz para cantar daquele jeito que ele cantava. Aí, como eu não sei cantar, a gente prega, ensina.
E a gente glorifica a Deus. Ele teve uma voz linda e não dedicou a Deus, dedicou ao mundo, né? Pessoas desagradáveis e agressivas, crente carvão, se apagado te queima e se apagado te suja e se aceso te queima. Não tem como você não sofrer com gente desagradável, ácida, tóxica, amarga, gente agressiva. É um risco que você corre. Às vezes está dentro da igreja, dentro do departamento, dentro de casa, na vizinhança, no trabalho, na repartição pública, na empresa privada, está lá. Mas um grande poeta chamado Gibran, Khalil Gibran, ele dizia: eu aprendi a paciência com os impacientes, eu aprendi a tolerância com os intolerantes, e eu aprendi o silêncio com os faladores, e as pessoas que mais me prejudicaram foram os meus melhores professores. Porque tem gente que é um excelente exemplo a não ser seguido. Você olha assim e fala: opa, tô fora. Tô fora. Tô fora. Confúcio, um sábio chinês, que viveu 500 anos antes de Cristo, professor de ética, ele diz o seguinte: quando vires um homem bom, imita-o. Quando vires um homem mau, examina a ti mesmo. E Santo Agostinho, o bispo de Hipona, ele faz uma oração dizendo assim: ó Deus, livra-me do homem mau, que sou eu mesmo. Que às vezes ele está procurando o homem mau, e o homem mau mora aqui dentro. Ó Deus, livra-me do homem mau. O homem mau, que sou eu mesmo. Quando vires um homem bom, imita-o. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Milô Fernandes, um jornalista brasileiro, faleceu alguns anos atrás, carioca, de nascimento. Ele dizia assim: eu sofro de minfobia. Eu tenho medo de mim mesmo, mas eu me enfrento todo dia. A mais longa viagem não é para Saturno, Plutão, Marte, não é para o continente europeu, africano, asiático. A mais longa viagem é a viagem para dentro de nós mesmos. A gente precisa fazer essa viagem. Porque lá no porão da alma, na interioridade do ser, estão os piores monstros, não os mitológicos, mas o orgulho, a inveja, a raiva, a precipitação, a imaturidade, a desonestidade, a canalice. E é muito assustador ter que fazer essa viagem, porque primeiro só se faz a viagem se admitir a possibilidade de ter que confrontar ou ter que se deparar com esses seres sujos. É tão fácil a gente falar do homem mau se referindo ao outro e não a nós próprios. Por isso que eu sempre digo que o melhor lugar para se fazer críticas é na frente do espelho, porque diante do espelho está a pessoa responsável pelos seus sucessos e pelo seu fracasso. Em vez de olhar para fora, olha para dentro. Se for olhar para fora, olha para a palavra, que é o espelho dos espelhos. E não é turvo, é verdadeiro. Pessoas desagradáveis e agressivas. Cabe ao pastor ter muita paciência, sabia? Com esse tipo de gente, mais do que qualquer um de vocês. Eu conheço pastores que dizem assim: eu sou pastor, já tenho um tempão, mas não gosto de gente. Olha só que contradição.
Porque é imprescindível que antes de ser pastor, que seja um bom ser humano e que goste de gente. Não tem como ser pastor e não gostar de gente. Ah, eu não gosto de gente. Então, pelo amor de Deus, vai lá para o Amazonas, com todo respeito, para a África, monta uma congregação para hienas, búfalo, para crocodilo, leão. Não gosta de gente. Quem sabe se não vai gostar de bichos? E quem ama é paciente. Porque o amor é o carro-chefe, é a casa de máquinas, que traz todos os outros vagões. Um deles é a paciência. Quem ama, suporta, é paciente. Gente impaciente pouco ama, sofre de déficit de amor. O nível de amor está muito baixo, está na reserva. A luzinha amarela já acendeu, tu vai ficar na pista, porque sem amor tu não pode representar a Deus. Porque aquele que nos deu a sua imagem quer ver a sua imagem em nós. E não tem como revelar Jesus sem amor, sem paciência, sem humildade e sem mansidão, sem ternura e sem bondade. Quando vires um homem bom, imita-o. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Aqui na página 102, no segundo parágrafo, segundo o teólogo Trenck, essa palavra paciência descreve a mente que suporta por muito tempo, antes de dar lugar à ação ou à ira. Os impacientes agem sem refletir e são susceptíveis à ira. E a ira e a sabedoria não coexistem. Onde a ira chega, não há como se evidenciar a sabedoria. Mas onde se introduz a sabedoria, a ira se afugenta, desaparece. Uma é inimiga da outra. Outro pensador, T.K. Abbott, afirma que essa palavra pode ser definida como aquele autocontrole que não se apressa em retribuir o mal sofrido. Aqui está falando da vingança. Quando você tem autocontrole, você se segura, você gerencia a emoção negativa chamada vingança, sentimento de retaliação. Você filtra esse sentimento e você acaba, como disse aqui o nosso brilhante pastor, indo a segunda milha. Autocontrole. Se estiver irado, conte até 10. Se a ira não passar, conte até 100. Se a ira persistir, conte até 1000, mas não fale e nem haja. Antes de qualquer ação ou reação, deve vir oração. Deus me segura, Deus tem piedade de mim. Deus, eu quero parecer com o Senhor. Então eu preciso ser paciente, eu preciso ter autocontrole. Eu não posso explodir. Me ensina a gerenciar de modo positivo esse sentimento negativo, essas circunstâncias negativas. Autocontrole, que não se apressa em retribuir o mal sofrido. Muito crente vingativo. Olha o que ele me fez, Senhor. Não vai ficar assim não, não pode ficar barato. Use uma carreta, passe em cima dos miolos. Você não sabe se é da Assembleia de Deus, se é do Candomblé. Se é da Umbanda, da Quimbanda, eu não sei quantas bandas. Aí fica difícil.
próprio Confúcio, né? Ele diz, quer se irar e se vingar? Quer se vingar? Vingue-se. Mas antes de se vingar, cabe 2 sepulturas. Porque vingador e traidor só tem a perder. E a vingança, ela acontece depois de um longo período de ressentimento. Revolta, ódio, mágoa. O ódio é um fardo pesado demais para ser carregado. A vingança se resolve com um antídoto chamado perdão. Eu não sinto vontade de perdoar. Não é uma questão sintomatológica. É uma situação de obediência. Como cristão, convém você perdoar. Perdoa-nos, o Pai Nosso, a oração emblemática do Novo Testamento que Jesus nos ensinou. Como nós temos perdoado. E o bom do perdão, quando a gente perdoa, a gente descobre que um prisioneiro foi liberto. E esse prisioneiro foi quem perdoou. Perdoar é libertar um prisioneiro e depois descobrir que esse prisioneiro era você. Tua vida espiritual, teu relacionamento com Deus vai de mal a pior se você não decidir perdoar. Perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão. Eu sou cristão, eu quero revelar o caráter do Pai e eu vou perdoar. Tem muita gente ressentida. A palavra ressentimento significa sentir de novo. A palavra foi dita há 15 anos. O gesto, o comportamento, o menoscabo, o desprezo, as acusações, as atitudes levianas foram praticadas há 8, há 12 anos atrás. Mas o ressentimento é sentir de novo que aconteceu há tanto tempo, parece que aconteceu hoje pela manhã. A ferida está ali aberta. E quando não purulenta, infectada, com pus, aí você se torna um pastor enfermiço, um crente enfermiço, um servo de Deus enfermiço. E Deus quer lhe dar a cura, lhe tornar saudável, por meio do perdão. Quando vires ao altar para oferecer a tua oferta, e quando aqui chegares, te lembrares de que há alguém com alguma questão contra ti, não é você contra alguém, é alguém com alguma questão contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai primeiro se reconciliar com essa pessoa. Uma vez havendo se reconciliado com ela, volte, ofereça a tua oferta e Deus se agradará da tua oferta e da tua pessoa como ofertante. Glória a Deus. Aleluias. Essa virtude nos ensina o poder de suportar as injúrias sem que elas nos lancem nos cárceres da vingança. Não dê importância ao que não tem importância, não dê valor ao que não tem valor. Parecemos homens quando julgamos, parecemos animais quando brigamos, mas parecemos Deus quando amamos e perdoamos. Como tu está resolvendo a questão, o problema da injúria? Não permita que as experiências amargas façam de você uma pessoa amarga. Um filósofo ateu, mas apesar de ser ateu, articulou muitas verdades importantes, Friedrich Nietzsche. Ele diz, acautelai-vos para que, tendo que conviver com os monstros, não venha também se tornar um monstro. Normalmente, experiências amargas faz com que as pessoas se tornem também amargas. A psicologia diz que os feridos normalmente ferem. Mas a gente pode, com a ajuda de Deus, com o conhecimento da palavra e com o penhor da sua graça, tornarmos-nos feridos curadores e não feridos feridores.
Ah, mas se você fizer uma análise da vida dela pregressa, desde a sua meninice, deve ter sofrido muito, os horrores, é uma pessoa traumatizada. Esse problema de comportamento na vida adulta vem da infância, foi muito ferida, por isso que fere. É, realmente. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A psicologia bem-aviorista diz exatamente isto, sobre o determinismo. Se passou por traumas, experiências desastrosas, caóticas, catastróficas na infância, comprometeu toda a existência humana. Mesmo na vida adulta, levará os traumas da infância. Mas a Bíblia não fala nada de determinismo. Eu acredito que o passado sombrio, hediondo, catastrófico, horroroso, seja um condicionante, mas não determinante. Jesus resolveu, na cruz, este problema. Estávamos perdidos, e através da sua morte vicária e substitutiva, herdamos gratuitamente pela fé a salvação. E não só a salvação, mas a transformação. Porque cabe o salvo se comportar como salvo, agir como salvo, andar como Jesus andou, caminhar como Jesus caminhou, revelar as características do seu Salvador. Se a graça que te salva, já dizia Charles Haddon Spurgeon, se a graça que te salva não é a mesma que te transforma, então ela te faz herdeiro do inferno. Que salvação é esta? Eu tenho minha salvação em Cristo, mas é alguém que está a serviço do inimigo, prejudicando outras pessoas, denúncios baratos, calúnias, mentiras, fofocas, pessoa malfazeja, truculenta, marrenta, nojenta. Que graça é essa que salvou, mas não transformou? Meu Salvador é bom, mas você é mau. Alguma incoerência. Diz aqui, essa virtude nos ensina o poder de suportar as injúrias sem que elas nos lancem nos cárceres da vingança. Eleanor Roosevelt, uma diplomata norte-americana, diz: ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o teu consentimento. Ah, mas ela te injuriou, te denigriu, assassinou sua reputação, mentiu. Aí você vai permitir que, por conta das injúrias, você vai viver a vida toda no cárcere da vingança, remoendo o ódio, o ressentimento, a mágoa? Livre-se disto. Perdoar não é se esquecer, isso tem outro nome, é amnésia. Perdoar é ter a capacidade de se lembrar da ofensa e do ofensor e não sentir mais dor. Perdoar, eu perdoo, mas não quero vê-la nem pintada de ouro na minha frente. Isso não é perdão, é embromação, enganação, espírito de confusão. Perdoar é permitir que a pessoa que nos ofendeu renasça na história da nossa vida. Tenha paciência com os injuriosos, com os desagradáveis e com os agressivos. Não é por um coice dado que se corta a pata do burro. Diga comigo, não é? Por um coice dado
que se corta a pata do burro. Nosso pastor diz assim, com jeitinho, as pessoas mudam, tenha paciência. Diga comigo, com calma. Melhorar, vamos, com calma. E com jeito. Vamos lá, com calma e com jeito. Se amansa qualquer sujeito. Vai com calma. Hoje a gente tem caminhão, a gente tem ônibus, a gente tem veículos, mas antigamente, vou construir lá na serra, lá no morro, um barraco para morar. É mesmo? Tem que levar o tijolo vai de charrete, ou vai nos balaios, no ombro do burro. Aí, para não perder a viagem, deixa tijolo, traz chuchu, traz abóbora, para abastecer a cidade. Mas nenhum burro aceita canga, aceita balaio, aceita cabresto. Todos eles são chucros no começo da vida. Todos eles são mal-humorados, coceiam, mordem. É uma encrenca. Aí o domador tem que ter paciência, porque não se doma um burro da noite para o dia, do dia para a noite. E chega lá com paciência, tem que ter paciência. Cuidado com esse burro aí, porque ele escoceia. Cuidado com esse burro, porque ele morde. Ele quase arrancou ali o braço do seu Joaquim. É mesmo? É. Cuidado. Aí o domador, cheio de jeito, manha, paciência, longo ânimo. Daqui a pouquinho o bichinho está aceitando canga, está aceitando balaio, está aceitando arreio, está aceitando cabresto, está trabalhando, está subindo, está descendo, está levando tijolo, trazendo abóbora, chuchu, mandioca. Não valeu a pena investir? De burro chucro para burro manso. Não é para um coice dado que se corta a pata do burro. O pastor impaciente vai lá e aleja o coitado do animal. Olha aqui, rapaz, tu não vai dar mais coice em ninguém. Pum! Corta o tendão. Aí inutiliza o burro. Quantos inutilizados que poderiam estar trabalhando para Deus porque não encontrou um bom líder? Porque antes de ser líder tem que ser um bom ser humano. Para ser um bom líder tem que ser um bom ser humano. Paciência, resignação, tolerância, domínio próprio, gerenciamento positivo das emoções negativas. Reaja inteligentemente, mesmo a um tratamento não inteligente. Não se nivele por baixo. Não responda ao tolo segundo a sua estutícia. Eu vou mostrar que eu também sei dar coice. Aí, acabou. Escoceia de aqui, escoceio de lá e assim vice-versa. Inteligência emocional, gente. Inteligência emocional não é nada mais do que pôr inteligência nas emoções. Para ter discernimento, capacidade para poder extrair o pior do melhor e conseguir fazer as melhores coisas nos piores momentos sem se tornar refém das circunstâncias ou de qualquer tipo de perfil humano, seja o insultuoso, desagradável, truculento, marrento, nojento, agressivo. Conviver é complicado. Viver é conviver. As pessoas que nos perturbam e nos perseguem, muitas vezes são colocadas em nosso caminho pelo próprio Deus
para que as amemos, as relevemos no temor do Senhor. Se rejeitarmos ou tropeçarmos nessas pessoas, estaremos rejeitando ou tropeçando no próprio Deus. E há uma questão, Romanos 5, versículo 3, 4, 5. A paciência produz a tribulação, não é isso? A paciência produz a tribulação produz a experiência produz a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está sendo derramado sobre os nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo está derramando amor, é só você recebê-lo, abrir o coração para ele fazer morada. Eu admito, eu sou paciente, eu sou impaciente, pastor Alex. Eu admito, eu preciso de muita paciência. Aí você está dizendo, Deus, me dê paciência. Aí Deus manda a tribulação. Aí você diz, foi bom saber, porque a partir de hoje não ora mais pedindo paciência. Mas vai ficar imaturo? Vai ficar sem paciência? Vai ficar o bebê a vida toda? Vai envelhecer e não vai amadurecer? Vai envelhecer e não vai crescer? Se Deus amaciasse todos os golpes, jamais aprenderíamos a crescer. A tribulação produz a paciência. A tribulação produz a paciência. Para ser paciente, tem que enfrentar a tribulação. Compensa, vale a pena. Vale a pena. Seja paciente. Aí diz aqui na página 102, último parágrafo, paciência com as pessoas. Último parágrafo da página 2, é a determinação da alma de nunca perder a paciência com as pessoas, seja elas quais forem. É o desejo ardente que nasce no coração de jamais abrir mão da esperança de que as outras pessoas são dignas de confiança. Essa decisão fecha as portas da amargura e do ressentimento, fazendo brotar a alegria de receber as pessoas com fé em seu potencial e futuro. Deus é tão paciente conosco. Quantas vezes a gente já não pisou na bola? Quantas vezes a gente já não cometeu equívocos, erros? Quantas vezes já não tropeçamos? E o nosso Deus, tal qual a parábola do filho pródigo, que pede lá a parte da herança, que vai embora e que gasta todo o dinheiro nas orgias, na vida pregressa, torra toda a grana, que veio fácil, vai fácil, mas quando todas as lâmpadas se apagam e ele se vê numa escuridão, ele tem 3 quedas. Primeira queda, a Bíblia diz que ele caiu em pecado, viveu na devassidão, na degenerescência moral. Segunda queda, que queda linda, maravilhosa, é a queda para o alto. Caiu em si e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Meu pai é paciente, meu pai é amoroso, ele não vai me rejeitar. Ele não precisa nem me tratar como filho, basta como jornaleiro, porque jornaleiro come bem, ganha bem, ele trata muito bem os seus jornaleiros. Se me tratar igual um funcionário da casa, está de bom tamanho. Aí ele volta, e o velho, volta e meia, debruçado na porteira, um dia meu filho vai voltar. Um dia meu filho vai voltar, e não volta, andrajoso, cabeludo, mal cheiroso, mas o pai abre a porteira e vai ao encontro. Aí a terceira queda, caiu no braço do pai. É assim que Deus age conosco, mas a gente prefere ser o irmão mais velho.
A nossa síndrome é a síndrome do irmão mais velho. Que barulho é esse aí? Falou para um funcionário. Está sabendo não? Teu irmão estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Olha, voltou para casa e papai deu uma surra. Não, papai não dá surra. Tu não conhece teu pai? Teu pai mandou matar um boi. Contratou banda, orquestra, cantores, noiminonato. Essa música aí, inclusive ela que está cantando lá. Gente, suco Del Valle, Coca-Cola, Dolly. Tinha de tudo. Aí o pai diz, entra meu filho. É o teu irmão que estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Entra. Não entro não, estou decepcionado. Ele merece 10 chibatadas e o senhor ainda faz churrasco. Misericórdia é merecer 10 chibatadas e ser levado para a churrascaria. Misericórdia é merecer 10 chibatadas no lombo e ser levado para a sorveteria. Eu vim do último degrau social, não tive o teu privilégio, filho de pastor e honrado. Meu pai era alcoólico inveterado. Eu nasci e me criei no barril de pobre emocional, confusão, briga, violência doméstica, desrespeito, xingamentos, aviltamentos. Tinha tudo para ser um ninguém. Tinha tudo para ser um lascado. Entrei pelo caminho da delinquência, mas ainda muito cedo, aos 16 anos, o braço, a mão forte de Deus, foi lá, eu merecia 10 chibatadas, aí ele faz de mim pastor, pregador, mestre, escritor, jornalista, servo dele, diácono do reino. Sou um diácono que honra, um pastor diácono. Amo servir, porque aquele que não serve, não serve. Deus está sendo paciente. Tu também merece 10 chibatadas no lombo. E está aqui na churrascaria. O Senhor já serviu tanta coisa gostosa. E Jesus continua fazendo o mesmo. No comecinho da página 103, tem ainda algumas palavrinhas, potencial e futuro, que são palavras conclusivas do parágrafo anterior, mas aqui diz assim, é com esse espírito que Jesus investe em pescadores simples para realizarem a maior tarefa de todos os tempos. Quem era Pedro? E mesmo depois de ser discípulo de Jesus, 3 anos depois, Jesus o exortou, dizendo, tu quando te converteres, o Pedro do Evangelho é diferente do Pedro das Epístolas. O Pedro dos Evangelhos é impulsivo, pavio curto, sem pavio, truculento, marrento, nojento, rabugento, falastrão, desequilibrado emocionalmente. Eu estou vindo aí prender Jesus. Não vai não, comigo aqui ninguém prende não. Pega da espada, corta a orelha do soldado Malco. Aí Jesus diz, não leva em conta não,
Isso aí não tem pavio nenhum. Pegou lá, tirou a areia, a terra, passou um super bonde de fogo, botou aqui, tá tudo bem. Tá ouvindo? Tô ouvindo, que é uma beleza. Cheio de autoconfiança. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Senhor, tu não sabe quem eu sou. Logo, que isso é caô puro. Que isso, eu não sabe com quem está falando. Eu estou disposto a morrer por ti. Eu boto a minha cabeça na grilhotina. Por ti eu vou até a sepultura. É mesmo? Este homem estava com ele. É Galileu. Fala como ele. Se veste como ele. É do grupo dele. Tá louco? Esquizofrênico. Só pode ter tomado 10 gadernal. Ou 10 gadernais. Aí o outro diz, não, bem que eu vi com Jesus de Nazaré. Tá louco também? Aí veio uma mulher e disse assim, não, tu falas como um deles. Tu és Galileu. Tu estava com ele. Tu tá louca! Aí o galo canta. Mas ele chora. 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 A gente precisa chorar. Porque a gente nega, mas não chora. A gente trai, mas não chora. Como se tudo tivesse transcorrendo perfeitamente. A gente pisa na bola, mas não chora. A gente tropeça, mas não chora. A gente mente, mas não chora. A gente engana, mas não chora. A gente nega Jesus, mas não chora. E a transformação está quando ela vem de dentro para fora e transborda pelos olhos em forma de lágrimas, de quebrantamento e de arrependimento. A igreja que parou de se arrepender, ela parou de crescer. Pode estar crescendo à base de um evangelho pueril, pode estar crescendo quantitativamente, mas para crescer qualitativamente, tem que se observar a palavra de Deus. E o caminho é o arrependimento, mudança de vida. Há corpos que crescem, há outros que engordam, ainda outros que incham. Todos aumentam de tamanho, mas só o que cresce é saudável. Às vezes a igreja não cresceu, engordou. E eu tenho propriedade para falar sobre obesidade, né? No mundo animal, eu seria um hipopótamo. No mínimo. No mínimo. Obesidade não é saúde. Obesidade não é crescimento, inchaço muito menos. Mas crescimento sim. Porque o verdadeiro crescimento é saudável. No outro parágrafo aqui, a paciência é a base do perdão. Página 103, a paciência é a base do perdão. É a paciência que consegue fazer o milagre da redenção, da retenção da ira, do freio da ira. O indivíduo que perdoa não apenas liberta o outro de suas mágoas, mas também liberta a si mesmo do poder destrutivo da ira. A ira animaliza. O cara estava tão furioso que parecia um animal. A ira demoniza. Olha, parecia um demônio. A ira demoniza. A ira emburrece. Tem muita gente atrás das grades por causa da perda do controle, por causa de um momento de ira. Tem muita gente debaixo de 7 palmos de terra por causa da ira. A ira demoniza, animaliza.
Cuidado com a ira. Não se usa canhão para matar mosquito. Tem gente que exagera. O pastor falou sobre o pecado da prevaricação, que é não fazer o que devia ter feito, ou fazer e exagerar na dose. Fazer mal feito. Se perder no exercício da construção. Não se usa espingarda para matar barata. A gente erra a barata, ela ri da nossa cara e a gente derruba a casa. É só dano, é só prejuízo. Bota o cara para resolver um problema, ele chegando com os 2 pés na porta. Não resolve o problema que foi resolver e cria outros 10. Aí volta e diz, não consegui resolver não, mas pelo menos não criou nenhum problema não. Aí depois tem o histórico. A desgraça, usou espingarda para matar barata. Gente, usa chinelo às havaianas. Chinelo é a melhor arma para matar barata. Ou Baygon. Baygon. Se não vai de chinelada, vai de Baygon. Diga comigo, não se usa espingarda para matar barata. Ela ri da nossa cara e a gente derruba a casa. Fica exagerando na dose, se perde. Se tiver irado, não diga nada, não faça nada. Conte até 10. Se a ira não passar, conte até 100. Se a ira persistir, conte até 1000. Continue contando. 1001, 2035, vai contando. Se a ira não passar, meu irmão, nunca haja no rompante da ira. Nunca haja no calor das emoções. Vai falar besteira, vai fazer besteira, vai comprometer a carreira, o emprego, a família, vai trazer danos para si e para outrem. Gerencie suas emoções. Engula. É por isso que eu não faço cirurgia bariátrica, para poder estreitar o estômago, ficar magrinho. Eu fiz uma cirurgia às avessas, cirurgia bariátrica às avessas, para alargar o estômago. Mas não é para comer, não. É porque pastor tem que engolir sapo, tatu, onça, macaco. Eles têm que engolir, tem gente que não sabe engolir. Bota para fora, chuta o balde, depois tem que catar o balde. Miserável. Tolerância. Eu já engoli tanto bicho, irmãos, que você não precisa nem pagar ingresso. Eu já trago um zoológico dentro de mim. É um zoológico, pastor. Olha só o tamanho do zoológico. E parece que o zoológico está dando cria, olha só. O senhor está rindo porque o senhor é magro, elegante. O senhor está rindo. Com essa idade elegante desse jeito. B, a paciência é a base da humildade. A paciência é a base da humildade. Eclesiastes 7:8 afirma que melhor é o paciente do que o orgulhoso. O orgulhoso, ele arruma encrenca porque a fila está demorando, ele se impacienta no trânsito, se der uma fechada nele, ele vai dar uma fechada no cara lá na frente. Escreveu, não leu, o pau comeu, é minha filosofia.
problema do nosso trânsito, irmãos, é quando os cavalos dos motores assumem os volantes. Se tu não for paciente no trânsito, tu vai ser paciente no hospital. É melhor ser paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. Cavalos de potência, né? Cavalo dos motores assume o volante, acabou. Faz do volante uma arma. Cuidado. E às vezes com a família dentro do carro. Cuidado. Deixa os cavalos nos motores. No volante tem que estar um homem de Deus e uma mulher de Deus, paciente. Entendendo? Entrega esses nervosinhos aí dos trânsitos nas mãos de Deus, segue seu caminho em paz. A maior alegria de Satanás é tentar roubar a paz do coração de um filho de Deus, e paz não se negocia. Não perca a paz. Se Cristo, o príncipe da paz, está entronizado no teu coração, assentado no trono do teu coração, segure a onda. Você consegue. A paciência é a base da humildade. Essa virtude impede que nos coloquemos sempre acima do bem e do mal. Ela nos liberta para a compreensão sadia que todos têm seu lugar e sua importância, e que no reino de Deus não há inúteis, portanto não há lugar para a competitividade nociva e neurótica que marca os homens da pós-modernidade. Tanta coisa, e eu já vou parar. Tem ternura, ainda tem muito que falar aqui sobre paciência, tem bondade. Gostaria muito de falar de bondade, mas vou usar apenas um minutinho para terminar. Ser bom é um bom negócio. Fazer o bem faz bem. Madre Teresa de Calcutá disse: parecemos mais com Deus quando damos e nos damos. Um dia, em Calcutá, num bairro muito pobre e miserável da Índia, estava ela dando banho num leproso. Um turista norte-americano com muito dinheiro parou, ficou postado, vendo aquela madre, aquela religiosa, nascida na Macedônia, naturalizada indiana, filha de pais ricos que deixou o seu lar nababesco para viver entre os miseráveis em Calcutá, numa região sombria da Índia. E ela está com as mãos nas feridas, está lavando, banhando, enxugando. Aí aquele homem ricaço diz assim: olha, eu não daria banho num leproso nem por $1 milhão. Aí ela disse: o senhor não daria banho por $1 milhão? Não, nem eu, mas a senhora está dando banho. Mas por $1 milhão eu não daria banho. Eu dou banho no leproso por amor, mas por $1 milhão eu não daria. Aí alguém diz assim: adianta, são muitos os leprosos, você não vai poder cuidar de todos eles. Ela diz: eu sei que meu trabalho é diminuto, meu trabalho é pequeno, meu trabalho é pouco. É como uma gota no oceano, mas sem uma gota no oceano, o oceano seria menor. Se você não pode ajudar 100 pessoas, ajude uma, mas ajude. A bondade que praticamos é o aluguel que pagamos pela nossa permanência na terra. Justifique a sua permanência. Tu está aqui por quê? Para ser bom. Não é para ser melhor do que ninguém, é para poder praticar a bondade.
Cada ato de bondade é o aluguel que você está pagando, a sua diária, a sua permanência na terra. Cada ato de bondade é um aluguel que pagamos pela nossa permanência na terra. Mas tem crentes inadimplentes. Já está rolando um processo já. Um processo de despejo. O oficial de justiça daqui a pouquinho vai bater na tua porta. Mas é triste, né? Entre o berço e o túmulo, viveu, cresceu, se desenvolveu, envelheceu, morreu como retrato de um potencial frustrado. Nunca ajudou. Nunca soube o que é solidariedade, o que é piedade, o que é empatia, se colocar no lugar do outro, o que é misericórdia. Moçambique está sendo devastada pelo segundo tsunami. O primeiro foram mais de 1 milhão de pessoas. Doações ínfimas. Mas a Catedral de Notre Dame, com 2 dias, 2 bilhões de euros. Terceiro dia, 3 bilhões e não sei quantos milhões de euros. A gente coisificou as pessoas e personalizou as coisas. A gente ama as coisas e não as pessoas. Que cuide da catedral, mas muito mais daqueles sem nenhuma expressão pejorativa, só para chocar mesmo, aqueles miseráveis. Citando Madre Teresa de Calcutá, me perdoa se eu estiver aí escandalizando, ela dizia: os miseráveis, os sem-tetos, os aleijados, os desabrigados, são todos Jesus disfarçado. Muitos me dirão naquele dia, ou melhor, muitos dirão: Senhor, quando foi que nós te vimos nu e não te vestimos, faminto e não te demos de comer? Porque Jesus disse para os discípulos: eu estive faminto e não me deste de comer, sedento e não me deste de beber, nu e não me vestiste, doente e não foste me ver, encarcerado e não me foste visitar. Quando? Quando um desses pequeninos estiveram nu e vocês não cobriram? Vocês não me cobriram. O rosto do pobre é o rosto de Deus. O Senhor falou aqui um pouquinho sobre o sacerdote, o levita, religiosos, terminaram o culto lá em Jerusalém, desceram para o caminho de Jericó, mas um homem, talvez na sua imprudência, passou por aquela região infestada de elementos da mais alta periculosidade, foi abordado com violência, levaram seus bens, seus pertences, como não bastasse, violentamente se insurgiram contra ele, o espancaram e deixaram caído, ferido, sangrando à beira do caminho. Mas depois de um culto onde se falou, o tema foi amor, bondade, solidariedade, misericórdia, empatia. Mas aí o sacerdote, quando viu, a Bíblia diz que passou de largo. O levita, que é o que o assessorava dentro e fora do santuário, está olhando para o seu líder. Ele, olhou, diz assim: isso aí é coisa para o meu pastor. O sacerdote passou aqui e não se importou, mas talvez o sacerdote tenha pensado: o levita está vindo ali atrás, isso é coisa de levita, é um empurra, é coisa do sacerdote, é coisa do levita. Aí ninguém faz, nem o sacerdote, nem o levita. E às vezes o espírita não se recusa a fazer. O católico não se recusa a fazer. Aí vem um samaritano, que é considerado uma pessoa de segunda classe, e quando a gente taxa um como segunda classe, nós cometemos um erro de primeira. Ele vem e a Bíblia fala que se encheu de íntima compaixão. O Senhor falou de entranhas da misericórdia. Não é misericórdia na aparência, religiosidade. Deus está cansado de religiosidade. A conversão tira você da lama. A santificação tira a lama de você. A religiosidade te veste com roupas novas num corpo sujo. O ápice da injustiça
É parecer ser justo sem o ser. Aqueles dois religiosos passam de largo e deixam o homem naquele estado de inoperância. Inconsciente, a Bíblia diz que estava meio morto, em estado de coma, sem noção de tempo e de espaço, desacordado, porque foi brutalmente violentado. Mas aquele samaritano, ele desce do seu animal, mas a gente está por cima, né? Vai descer. Ele desce. Ele desce. Ele pega o azeite dele, o vinho dele, o vinho para desinfectar, o azeite para aliviar. Ele pega e coloca na sua cavalgadura, bota um adesivo no carro, a serviço do Rei Jesus, a serviço do teu ego. Ninguém pode entrar lá, a não ser você. Estava com uma agenda, uma reunião de negócio ao viçareira, mas ele disse, não, ele é mais importante do que a minha reunião de negócios. Ele tinha um contrato para assinar, mas aquele homem caído, ferido, era mais importante do que o contrato. Se a dor do teu irmão não te causa dor, então a doença do teu irmão é menor do que a tua, e a tua é maior do que do teu irmão. Aquele homem leva para uma estalagem, tira 2 dinheiros e diz assim, ó, preciso concluir a viagem, já estou atrasado, uma reunião de negócio, mas se exceder, eu volto e tô pago. Ok? Bendito seja o nome do Senhor. A filosofia dos salteadores. Está vindo ele, está vindo ele. Está com alguns bens, alguns pertences. O que é teu é meu. É a filosofia dos salteadores. Aí tem a filosofia do sacerdote e do levita. O que é meu é meu. E a filosofia do bom samaritano, o que é meu é teu. Qual é a tua filosofia? O que é teu é meu? É a índole de salteador? Ou dos religiosos hipócritas, sacerdote e levita? O que é meu é meu. Isso aqui é meu, Deus me deu para mim. O que é meu é meu. Mas vem um samaritano e diz, o que é meu é teu. Parecemos mais Deus quando damos e nos doamos. Podem aplaudir a Jesus?